último episódio, a Priscila cavou a própria cova e nesse ela vai cair. Oi pra você que não me conhece, tudo bem? Eu espero sinceramente que sim. Eu sou a Ruth com um E no final e hoje é o penúltimo episódio da minha série comparando a Fanny do Fazendo Meu Filme com a Priscila do Minha Vida Fora de Série. Porque muita gente que leu os dois livros prefere a Priscila do que a Fanny. Mas por alguns motivos eu prefiro a Fanny do que a Priscila. E eu tô fazendo essa série pra explicar o porquê que eu prefiro a Priscila do que a Fanny. Como já é de costume, o livro começa na época do aniversário da Priscila. Só que dessa vez não é no aniversário dela, é na época, tá chegando o aniversário dela, de 19 anos. Como ela não passou no vestibular de veterinário, mas ensino de medicina, ela começou a fazer alguns cursinhos pra conseguir fazer o vestibular de novo e passar em veterinário dessa vez. E ela tá estudando feito doida, até que conversando com a Fanny, que terminou com o Rodrigo e agora tá lá em Los Angeles durante o final do ano e o aniversário dela, pra dar uma folga, pra dar uma pausa dos estudos, porque senão ela vai endoidar também, né? E nessa mesma época, os pais dela, que eram separados, anunciaram pra ela que tinham reatado e queriam voltar a morar juntos em São Paulo, o que significa que ela ia acabar indo com eles. Mas ela não queria, ela queria ficar lá em Minas, até porque agora ela tem o Rodrigo, e é só por conta do Rodrigo mesmo. E a mãe dela e o pai dela fizeram a seguinte proposta: você faz vestibular de veterinário aqui e lá em São Paulo. Você só faz por fazer, por via das dúvidas. Se você acabar não passando aqui, mas passando lá, você fica lá. E ela aceitou, até porque ela sabia que ela ia se esforçar o suficiente para passar em Minas e não em São Paulo. E quando ela fala pros pais dela sobre ir passar um tempo lá em Los Angeles para descansar dos estudos, o pai dela fala que não era uma boa ideia, mas faz outra proposta. Ele fala que se ela for e passar no vestibular de São Paulo, ela ia ter que ir com eles. E ela, na euforia de que ia viajar para outro país pela primeira vez na vida, acaba aceitando a proposta e vai para Los Angeles durante o final do ano e fica até um pouquinho mais com o aniversário dela lá. Quando ela volta, ela faz o vestibular e descobre que passou não só pro vestibular de Minas, como também pro de São Paulo. Só que como ela passou, o pai dela viu que ela se esforçou. Ela não se esforçou coisa nenhuma, acertou tudo e acertou. Falou pra ela que viu que ela tinha sido honesta e decidiu deixar ela decidir se ia ficar ou se ia junto com eles. E nisso, como ela já tava há 4 anos e meio com... 4 anos e meio? Nada. Há 5 anos com o Rodrigo, 4 anos e meio. Há 5, tava quase fazendo 6 já. Como ela tava há quase 6 anos com o Rodrigo, eles já estavam planejando de morar juntos em algum apartamento. E como ela já tinha planejado isso, ela pensou, vai ser assim. Mas o que ela não sabia é que a Samantha e o Arthur, que reataram e casaram inclusive, iam ter um filho. E eles que estavam nos Estados Unidos iam voltar pra São Paulo e ficar lá. E isso mexeu com ela também porque ela recebeu o convite para ser madrinha do bebê. Aí ela acabou decidindo ir com os pais dela para São Paulo. Aí ele explicou toda a situação pro Rodrigo, que entendeu, e eles sabiam que ainda teriam tempo lá em Belo Horizonte, porque tava no processo de mudança. Ainda tinha que arrumar as coisas, ainda tinha que levar o que tinha lá em Minas para São Paulo, ainda tinha todo esse processo. Então eles ficaram mais ou menos uns 2 meses ainda juntos, até que o pai dela falou que faltava pouca coisa e que em menos de uma semana eles iriam. E nisso que o pai dela falou isso, ele falou assim: olha só, Priscila, o que eu preciso levar não dá pra levar em um carro só, mas depois eu vou aprender a organizar outras coisas e uma semana depois a gente vai mudar oficialmente. Se você quiser, você pode ir com o Rodrigo junto comigo quando for agora. Vocês ficam lá por uma semana, aí eu volto e depois dessa uma semana eu e a sua mãe vamos e o Rodrigo volta. É óbvio que ela aceitou e o Rodrigo também. Aí chega o dia deles irem, aí eles vão, vivem como se fosse uma lua de mel adiantada. E no último dia, ele tava arrumando a toca dos coelhos dela. Vocês lembram dos coelhos que ela adotou naquela rebelião que ela fez no último livro? Na verdade, ela tinha pegado uma coelha só que a coelha deu cria e acabou ficando 7 coelhos, que eram os xodós dela.
assim como todos os outros animais que ela tinha. E o pai dela tinha feito uma cerca para os coelhos, só que essa cerca tava meio que tinha alguns defeitos nela e o Rodrigo foi arrumar porque senão os coelhos iam acabar fugindo em algum momento. E quando ele tá lá arrumando tudo, os pais dela chegam de surpresa, assustando eles porque eles estavam num momento bem íntimo, digamos assim, e acabaram sendo pegos de surpresas pelos pais dela, que chegaram antes do previsto porque conseguiram arrumar tudo e finalizar mais cedo. Aí o Rodrigo passa mais uma semana lá e volta. Nisso que ele volta, ele fica um tempão sem contato com a Priscila. Ele tenta ligar pra ela, ela não atende, ele estranha. Chega uma hora que ele liga e um homem atende, falando que ela tava ocupada e que não conseguiria atender. Quando pensa que não, a mãe dele chama ele e fala, tipo assim, não é a Priscila aqui na televisão? Aí ele vai ver e realmente é a Priscila. Ela tá dando uma entrevista explicando que ela mudou e que a cerca que tava os coelhos dela estava meio aberta. E como coelhos são roedores, eles conseguiram roer e abrir. E os 7 fugiram. E ela tava desesperada porque ela simplesmente amava aqueles coelhos. Aí ele se sentiu culpado porque ele viu que tava precisando arrumar. Ele começou a arrumar e esqueceu com a chegada dos pais dela. E na mesma hora ele pega todas as economias dele, compra uma passagem de avião e vai lá. Chegando lá, ele vê uma coelha, que eu acho que a que ela adotou não é nenhum dos filhotes. E ela tava vermelha, parecia que ela tava coberta de sangue. Aí ele ficou preocupado e como tava tudo trancado lá, ele decidiu pular o muro da casa dela. E nisso que ele pulou, um vizinho viu que ele tava lá dentro e achou que era um ladrão invadindo. E ele ligou pra polícia. A polícia chegou, prendeu o Rodrigo e levou ele pra prisão. Agora o que tinha acontecido? Assim que o Rodrigo foi embora, que a Priscila levou o Rodrigo lá no aeroporto e ela voltou, tinha 2 vizinhos na casa dela e pela entrada que ela entrou na casa, dava pra ver a toca dos coelhos dela. E ela não viu nenhum lá dentro. Aí ela entrou em desespero, começou a gritar lá. E desses vizinhos, a vizinha dela falou que uma vez já perdeu um bichinho de estimação também. E ela anunciou numa rádio. E nessa rádio conseguiram achar e devolver pra ela esse animalzinho dela. E por coincidência, o marido dela, que é o vizinho que tava lá também, ele era esse tipo de gente, sabe, que encontra talento e investe neles. E ele tinha acesso praticamente VIP à televisão e conseguiria arranjar um horário para ela falar dos coelhos dela na televisão em rede aberta. E ela aceitou na hora. Assim que ela saiu do programa, ela começou a receber um monte de e-mail e ligação. No meio dessas ligações, ela recebeu o de uma menininha pequenininha, que falou que achou os coelhos dela e queria pegar eles para ela, porque os pais dela não são presentes para ela e ela queria eles como companhia, até porque ela é obcecada por bichinhos igual a Priscila. Então ela vai lá até a casa dessa menininha e encontra 6 dos coelhos. Mas o que tá faltando lá é quem? É a mãe deles. Ela pega os coelhos dela, leva pra casa. Chegando, ela vê que tem um monte de gente lá e falam pra ela que a casa foi invadida por um ladrão e que o ladrão já foi preso. Aí ela fica aliviada, né? Porque o ladrão já foi preso. E assim que ela entra, ela vê lá a mochila do Rodrigo e as coisas dele dentro. Aí ela olha e fala, gente, não foi um ladrão, foi o meu namorado que entrou aqui. E lá vão eles lá procurar o Rodrigo na prisão. O pai dela conversa com os policiais que liberam ele. E no mesmo dia, o pai do Rodrigo, que viu nas notícias, porque por algum motivo o Brasil inteiro descobriu que alguém invadiu uma casa em São Paulo, que alguém roubou uma casa em São Paulo, o que deve acontecer direto. Não sei por que virou reportagem isso. Não é como se a Priscila fosse uma pessoa importante. Mais pra frente ela fica, mas agora ela não é. Agora ela é só uma pessoa que mora em São Paulo com os pais. Mas tá bom. E ele explica o porquê que ele invadiu a casa dela. E pela explicação dele, eles encontram a coelha que ficou faltando, que é a coelha mãe. Os pais do Rodrigo vão lá até São Paulo, pegam ele e falam pra ele que agora ele só vai poder visitar ela se for com o próprio dinheiro. Então ele teria que trabalhar e arranjar folga pra ir visitar ela, porque eles não iriam mais bancar essas viagens. Aí eles começam agora pra valer o relacionamento à distância. Às vezes ela vai lá pra São Paulo, não, às vezes ela vai pra Minas, às vezes ele vai pra São Paulo. E na última vez que ele vai pra São Paulo, ele vai pensando em procurar um apartamento pra alugar por lá e impedir a Priscila em casamento. Tanto que ele organizou a semana bonitinha pra fazer uma coisa bem fofa pra ela. Só que tudo começa dando errado. Por quê? Porque a mãe da Priscila comenta com ela sobre o Rodrigo tá procurando apartamento, sendo que era uma surpresa. E
E a mãe da Priscila comenta sobre ela ter aceitado ir pra Los Angeles em troca de ir pra São Paulo. Aí ele fica bravo porque de forma alguma ele trocaria ficar perto dela por uma viagem, porque de certa forma foi, né? Ela arriscou continuar morando perto dele pra ir lá pra Los Angeles com a Fanny. Mas depois eles fazem as pazes e continuam a viagem deles. O que ele queria era pedir ela em casamento no dia que eles deram o primeiro beijo. E em um lugar muito especial, que era no Parque do Ibirapuera, porque foi um lugar que eles tiveram um momento bonitinho deles. Só que no dia começa de novo a dar errado. Por quê? Porque lá tá cheio, não daria. Ele é tímido demais pra pedir ela em casamento em um lugar lotado. Então ele decide ir pro shopping. Só que aí lá no shopping o que acontece? Ela tromba com aquela menina lá que armou pra cima dela lá na viagem que ela fez pra Disney quando ela fez 15 anos. E ela chegou e falou tipo assim: nossa, você já tá com outro namorado? Porque segundo ela e o Patrick eram namorados. E aí o Rodrigo ficou sem entender como assim, outro namorado. Aí eles foram pra um canto conversar e ela explicou a situação pro Rodrigo, do Patrick e ela. Só que ela não falou a parte do beijo. Aí o Rodrigo chegou e perguntou pra ela: Priscila, não rolou nada entre vocês dois? Aí ela não aguentou mais esconder e falou que rolou um beijo, mas foi só um beijo, que não significou nada. Foi só um beijo de novela de 2 segundos, mas não foi nada demais. Aí ele fica desacreditado, começa a chorar, pega tudo dele e volta lá pra Minas. Ela tá chateada pra caramba por conta do término e começa a querer mais uma vez se humilhar pra ele voltar pra ela. Só que agora ele já tá em São Paulo, agora ele já tá em Minas, não quer mais saber dela. E por sugestão de ninguém, ela que decidiu fazer isso mesmo. Ela decide pegar as malas dela e ir pra lá pra tentar conversar com ele pessoalmente, porque ela sabia que por telefone, por cartas, pelo MSN, ele não iria responder. Então ela foi, só que quando ela chegou lá, ele tinha acabado de ir pro aeroporto para pegar um avião que iria direto pra Toronto, no Canadá. Aí ela fica pior ainda e nesse mesmo dia ela recebe uma proposta pra ir lá pra Nova York estudar teatro, porque sabe aquele homem lá que conseguiu um programa pra ela? Ele viu o talento nela, esse tipo de coisa, e oferece pra ela uma oportunidade de fazer um curso lá, totalmente pago por ele, ela é bancada por ele, pra depois ele ver aonde que dava pra encaixar ela como uma atriz. E ela aceita. E é basicamente esse o livro do Minha Vida Fora de Série, a 3ª temporada. E bom, a Priscila mereceu. Eu acho sinceramente que ela não precisava ter falado pro Rodrigo. Não precisava. Tudo bem que um relacionamento saudável não tem segredos, mas sei lá, uma coisa do passado já, sabe? Não acho que era uma coisa que ela precisava falar pra ele. Não tenho ideia se o som tá gravando, mas vai ser mesmo. Então, vou fazendo meu filme 3. A Fanny acabou de voltar lá da Inglaterra e ela agora tá em um relacionamento sério com o Léo. Mas o Léo é meio inseguro e algumas coisas do passado que a Fanny não consegue controlar de voltar acabam surgindo. E isso faz com que o namoro deles fique meio desestabilizado. E assim, a Fanny só teve um relacionamento com o Christian porque o Léo tinha terminado com ela e o Christian só correu atrás. Mas ela terminou com ele assim que percebeu que não tava certo aquilo. Aconteceu, foi. Ela não tem culpa nenhuma. Aliás, ela não tem o poder de mudar o passado que ela teve lá em outro continente. Mas ela não fez nada de errado. Ela não devia nada a ninguém. E não foi culpa dela o Christian ter surgido em todas as vezes que ele surgiu e tudo ter acontecido. Ao contrário da Priscila, que tudo bem que a menina lá também foi bem de má fé, mas a Priscila, ela fez uma coisa errada e é aquele ditado, né? Mentira tem perna curta. Tudo bem que esse eu achava que a perna ia ser mais longa. Aliás, a perna foi mais longa, né? Porque uma mentira que demorou 4 anos para ser revelada. 4 anos e meio. Porque aconteceu quando ela tinha 15 e foi revelado quando ela já tinha 19 anos e meio. E é isso. A Fanny, ela perdeu o controle do passado que tava das memórias do passado que estavam aparecendo, ao contrário da Priscila, que a verdade simplesmente apareceu. Uma hora iria aparecer. E ela apareceu. E é isso, gente. Esse foi o vídeo. No próximo domingo vai sair outro. Aliás, todo domingo agora vai sair um vídeo. Até meio-dia. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, comentar aí também o que você acha. Se você prefere a Priscila, se você prefere a Fanny, se você não gosta de nenhuma das duas, se você gosta das duas, o que você acha das histórias. Coloca também sugestão de outros livros, filmes e séries pra mim assistir e comentar. E não esquece de assistir os outros vídeos dessa série, porque os outros 2 também estão bem legais. E é isso, gente. Até o próximo vídeo.